Que a paz de Deus seja sobre a sua vida. Estamos juntos para mais um pouquinho de história da igreja. Esse conhecimento tão necessário para todos aqueles que pertencem à igreja, aqueles que são apaixonados pelo reino de Deus e, claro, aqueles que também desejam conhecer mais sobre as raízes do cristianismo. A nossa aula de hoje, a igreja e o Estado. A igreja e o Estado, eu quero, como sempre, iniciar com uma reflexão bíblica, um texto-chave que me faz pensar muito sobre o assunto que nós vamos comentar hoje, é aquilo que Paulo escreveu em Romanos 12:2, conhecido por todos, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E um outro texto que eu gostaria de ler, fazer nessa leitura bíblica, na carta de 1 João 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje nós vamos falar sobre a igreja e o Estado e tem assuntos importantes para nós refletirmos dentro também dessas leituras bíblicas que deixam bem claro que nós não devemos nos amoldar no mundo, ter uma maneira de amar, pensar, ver as realidades ao nosso redor de uma maneira totalmente diferente do mundo. E claro, quando nós falamos de o Estado e a Igreja, nós vamos voltar lá para o século IV e nós vamos falar hoje da figura de Constantino, aquele que foi o primeiro imperador cristão. Então, eu gostaria de iniciar falando sobre o fim das perseguições. Eu lembro você que nós seguimos aqui a pauta da nossa linha, né, mestra, é a revista da editora Kalel, História da Igreja, uma revista que eu tive a oportunidade também de escrever, que é justamente para estudos bíblicos, para estudos de pequenos grupos, e tem sido muito útil, muito válido, principalmente para aqueles que estão dando os primeiros passos no conhecimento da história da igreja. Vamos lá então. O fim da perseguição. Eu lembro você que aqueles 300 primeiros anos foram um tempo de intensa perseguição contra a igreja. Começou ali por aqueles que já perseguiam Jesus, né? Os fariseus, os saduceus, depois a gente tem governantes locais, né, perseguindo, e chegamos também a nível imperial. E durante 300 anos a igreja foi muito perseguida porque o cristianismo era uma religião ilícita, né? Uma ilícitus religiosos. E ali nós vamos ver que muita gente morreu, muitos crentes foram perseguidos, porém, como nós vimos também já nas aulas anteriores, a igreja não parou de crescer e se desenvolver. Como diz Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja foi crescendo, foi expandindo, até que chegamos aqui em Constantino. E a gente, nesse primeiro tópico, vamos falar sobre esse fim da perseguição, porque um novo tempo estava iniciando. O que se trata esse novo tempo? Deixa eu colocar um mapa aqui na tela para tentar fazer com que vocês compreendam o que estava acontecendo. Nós estamos ali, então, na entrada do quarto século, lembrando ali por volta do ano 300. Nesse tempo, nós vamos ter ali o Diocleciano, que foi aquele pior dos imperadores que perseguiu a igreja, foi terrível. Ele havia dividido o império em duas partes governamentais para facilitar a proteção do império. Então, a ideia inicial, como a gente vê no mapa, era que tivesse 2 imperadores em cada lado, né? Um oficial, o outro como um César, como se fosse um vice-imperador, e conforme o tempo passava, havia essas substituições, tá? A gente tem aqui do lado ocidental Maximiano e o Constâncio Cloro. Esse Constâncio Cloro é pai de Constantino. Do lado de cá, do lado oriental, nós vamos ter o próprio Diocleciano e o Galério. À medida que o tempo vai passando, eles também começam a ter disputas de poderes entre eles. E, ao desenrolar dos anos, cada um vai indicar um sucessor, né? O Maximiano
ele indica o Maxêncio, o Constâncio Cloro indica o seu próprio filho, por mais que os historiadores vão dizer que era um filho bastardo, mas era filho, indica o Constantino. O Diocleciano vai indicar o Gaio, ou Daia, em algumas versões, e o Galério vai indicar Licínio. Então, no contexto, nesse cenário, antes de o Constantino se tornar o primeiro imperador cristão, nós vamos ter o império dividido e 4 imperadores, né, nessa tetrarquia, todos eles disputando o seu lugar no império. Então o que acontece? O Constantino, ele vai conseguir vencer o Maxêncio, daí depois ele vai fazer uma aliança com o Licínio para derrotar o Gaio ou Daia, e depois então Constantino também vence o Licínio numa longa trajetória aí de mais de 20 anos de guerras e conflitos, tá? Então só para você entender mais ou menos como estava esse cenário. Mas o que de fato então aconteceu? Quem é esse Constantino? E aqui nós queremos responder para você evidenciando alguns pontos importantes. Esse Constantino, como eu falei, ele era um dos que disputavam o poder, né? E ele foi ali indicação do seu pai. Como os historiadores vão dizer, ele era como um cidadão romano normal, pagão, por mais que ele seguiu dentro do paganismo algumas linhas, no final ali, antes da sua conversão, ele meio que estava seguindo o mitraísmo, que a maioria dos soldados também defendiam, né, porque era a deusa da guerra. Então acontece algo muito interessante. Aqui coloquei, né, a vitória na Ponte Milva e conquista Roma, ali por volta do ano 312. O cenário é o seguinte: ele tem no meio dos seus seguidores alguns cristãos que são vistos ali também com aquela desconfiança, né? Quando eu digo seguidores, o pessoal do exército, os soldados ou escribas que iam junto com esses homens importantes, né, para fazer os registros. Tem um historiador que vai dizer que ali junto, né, deles tinha um escriba muito influente, o Lactâncios, né, que também esse vai fazer alguns registros importantes sobre a história de Constantino. Mas enfim, o Constantino ele é um desses que está disputando o poder e quando ele está se preparando para o confronto com Maxêncio, acontece algo que até hoje é um mistério, o que foi que Constantino viu no céu. Mas dizem que apareceu algo no céu e ele ouve uma voz afirmando que por esse sinal ele venceria. O sinal vai ter também algumas contradições, mas é bem provável que era um sinal cristão. Tanto que, deixa eu colocar aqui, esse é mais ou menos um dos símbolos que a igreja primitiva tinha, né, que ficou conhecido como Labarum de Constantino. Porque você imagina, o cristianismo era proibido até então. De repente, alguém tem uma visão, alguém muito influente, um general que está disputando ali o governo do império, ele vê, né, aquilo no céu e manda os seus soldados colocarem no escudo um símbolo cristão, no meio de uma sociedade totalmente pagã, algo extremamente absurdo. Alguns defendem que foi esse o símbolo já nessa guerra, outros dizem que ele adotou depois, mas esse foi um símbolo adotado por Constantino e ficou conhecido como Labro de Constantino. É um símbolo cristão já desde o início, porque tem as duas primeiras letras do nome Christos, o Qui e o Rho. E aqui nós temos um busto de Constantino. Ele consegue ali naquela batalha na Ponte Milva, em 312, vencer Maxêncio, então ele se torna a potência ali do lado ocidental. Ele entra em Roma e conquista Roma. Agora você imagina o choque que foi, todo mundo em Roma, esperando ver quem iria vencer aquele duelo, mas quando entra agora o novo imperador ocidental, entra com símbolos cristãos. Foi um choque, né? Mas ao mesmo tempo a própria igreja, né, começou então a ver ali um espaço. E o que acontece é, ele chama o Licínio para fazer uma aliança com ele. E nessa aliança, Constantino entrega a sua irmã em casamento e a partir desse casamento eles têm uma aliança. Para quê? Para que então eles iriam unir força, derrotar o outro concorrente que estava lá no lado oriental. Então, em vez de 4, seriam apenas 2 imperadores. O Constantino no lado ocidental e o Licínio no lado oriental. O casamento acontece e astutamente Constantino dizendo: para nós firmarmos a nossa aliança, nós precisamos emitir um decreto.
E ali surge o famoso Edito ou Édito de Milão. O Edito de Milão. O que estava também nesse edito? Estava a garantia que o cristianismo seria agora uma religião lícita, seria igual a todas as outras religiões e os cristãos teriam liberdade de praticá-la aonde quisessem. Olha só, o cristianismo é igualado e dado liberdade aos cristãos de exercerem e manifestarem a sua fé. Então, marca essa data na sua memória, porque essa é uma das datas mais importantes de toda a história do cristianismo. 313. A igreja cristã passa os 300 primeiros anos sendo perseguidas, mas agora tem um imperador que colocou o cristianismo em igual patamar das outras religiões e ali eles poderiam então também exercer a sua fé. E claro, o próprio imperador estava ali não apenas simpatizando-se com os cristãos, mas ele permitiu que também as pessoas falassem que ele era cristão. Consequentemente, você imagina agora a pessoa mais importante do império se tornando um seguidor de Jesus. Muitas pessoas vieram ao cristianismo a partir disso e daqui a pouco a gente vai dizer se isso foi bom, mais ou menos, ou ruim. Tá? Mas enfim, aconteceu o fim das perseguições, né? Encerrou as perseguições. Teve alguns outros feitos importantes do Constantino na história da igreja que vale a pena a gente pontuar, que foi em 325 ele promove o concílio de Nicéia. Aqui tem uma pintura também sobre esse concílio. Ali acontecia uma divergência, né? Nas aulas próximas nós vamos falar sobre os concílios, mas uma heresia chamada heresia ariana estava trazendo muito prejuízo para a igreja, onde Ário dizia que Jesus não tinha a mesma natureza do Pai, e ali tem Atanásio defendendo que sim, mas é no concílio de Nicéia que o próprio imperador ele está coordenando, e se você ver nessa pintura, você vê ali uma cadeira importante, um trono no meio de um concílio de igreja, também ele influenciando em algo doutrinário. Olha só, por isso o título dessa lição, e dessa aula, a igreja e o Estado. Justamente porque agora começa a se unir essas duas forças, uma influenciando na outra. Acontece então esse concílio 325 e Constantino está lá. Foi muito importante esse concílio, como nós vamos ver. A partir desse concílio vai ser elaborado credos importantes, onde as pessoas até começaram a memorizar esse credo para saber quais são as doutrinas realmente que embasam a fé cristã, e foi algo muito significativo. Para Constantino foi muito importante. Por quê? Porque ele conseguiu fazer algo até agora também dentro da igreja, totalmente diferenciado. Por mais que havia tido lá atrás, no começo, o concílio de Jerusalém, e temos o registro em Atos 15, falando justamente a respeito dos problemas judaizantes, tentando entrar na fé cristã, separação de o que é judaísmo, o que é cristianismo lá atrás. Era mais o pessoal que estava ali, os apóstolos, a igreja que estava ali em torno de Jerusalém. Agora não, agora veio pessoas de todos os cantos, aonde a igreja tinha se espalhado, tinham lideranças importantes, foram chamados para esse concílio. Então foi uma coisa assim, muito importante e é conhecido como esse grande concílio ecumênico. Ecumênico porque envolvia todas as partes da igreja no mundo conhecido da época e estiveram em 325 ali na cidade de Nicéia. Um outro fato importante que Constantino fez foi a questão da cidade de Constantinopla. Na verdade, ele pega uma cidade que já existe, chamada de Bizâncio, e ele agora vai fazer uma homenagem a si mesmo, Alguns historiadores dizem que Constantino achava Roma muito paganizada. Para onde olhava tinha muitos templos, muitas estátuas, muitas idolatrias, muito paganismo. Então ele queria algo que glorificasse a Cristo. Era o discurso dele. E daí nós vamos ver então ele pegando essa cidade de Bizâncio e construindo ali, a partir daquela cidade, uma outra cidade muito mais ainda evoluída, mais bonita, mais consolidada, para promover o seu nome também, tanto que recebe o nome de Constantinopla. E claro, os historiadores e aqueles que estudam geografia também, eles vão dizer que
A cidade de Roma sempre estava meio vulnerável para ataques, principalmente vindo do Mediterrâneo. Já ali, né, Constantinopla era uma cidade muito melhor posicionada. Estava mais fácil de proteger, mas ela tem uma importância muito grande porque ela liga toda a Europa com a Ásia. Eu tenho aqui no mapa, eu posso mostrar para você de uma maneira bem clara. Ó, aqui nós temos então aonde está Roma e aonde está Constantinopla. Você percebe que Roma, né, e toda a Itália ali está muito mais aberta, né? E aqui a cidade de Constantinopla faz a ligação entre Europa e Ásia, uma rota comercial importante, e ali agora ele se estabelece. Então, esse é o Constantino. E ele faz essa grande cidade. Essa cidade hoje também tem a sua importância, é a famosa cidade de Istambul. Depois ela recebe esse outro nome e eu tive a oportunidade de estar algumas vezes lá. É sempre uma experiência muito boa conhecer, né, hoje é um museu religioso, né, porque já foi igreja, né, depois foi mesquita e hoje virou um museu. Tem ainda muitos fragmentos da igreja e também muitos fragmentos da era do Império Otomano, né, dos muçulmanos, e algo muito lindo, vale muito a pena conhecer esse lugar, tá? Então, assim, esse era o Constantino. Claro que nós estamos falando de Constantino o Grande, ou conhecido como Constantino I, porque depois o próprio nome Constantino vai virar um título para outros imperadores que vão querer usar também esse nome. Fica-se uma pergunta, né? E algumas vezes os alunos me perguntam sobre isso. Constantino se converteu mesmo ou foi uma jogada ali de um estrategista muito atento que viu o crescimento do cristianismo em todos os lados, inclusive no lado oriental do Império? É difícil a gente poder afirmar, né? Mas é bem provável que um pouco de cada. Eu não sei dizer se ele se converteu de fato. O que os historiadores vão dizer é que ele deixa para ser batizado lá nos 45 do segundo tempo, porque tinha-se uma crença que depois que você fosse batizado, você não poderia pecar muito, teria uma cota de pecado, então ele deixa para ser batizado lá na reta final. Porém, quando a gente olha a história, a gente percebe que ele não teve medo em favorecer os cristãos, deu a cara a tapa e muitas vezes correu risco justamente por causa da sua fé. Então, não podemos afirmar nem sim nem não. Em alguns outros momentos a gente também percebe que ele era muito sagaz, né? E também queria usar a força do cristianismo para manter o seu império. Enfim, depois que ele fez aquela aliança com Licínio em 313, é importante nós lembrarmos que depois ele manda matar o Licínio, seu cunhado, e ele então teve algumas guerras, né, manda matar Licínio, e ele então se torna o único imperador de todo o Império Romano, e por isso, né, não só o seu império, mas também a igreja vai se tornar algo estrondoso, poderoso, né, e muito forte, tá? É importante nós lembrarmos também que nós vamos ter o que ficou conhecido na história como o imperador apóstata, né? Esse era um sobrinho de Juliano e ele manteve-se meio oculto às suas ideologias neoplatonistas, e quando ele assume o poder em 361, ele tenta restaurar o paganismo, porque ele achava que o cristianismo tinha destruído com a cultura romana. Interessante, ele até escreve um livro chamado Contra os Galileus, falando do prejuízo que o cristianismo trouxe para Roma. Só que ele só fica 2 anos ali, em 363 de novo, ele já cai e os próximos imperadores se tornam ainda mais cristãos do que o próprio Constantino. Tanto que nós vamos ter em 381 o Teodósio promulgando um edito tornando o cristianismo a religião exclusiva. E depois nós vamos também ter em 392 um edito lá em Constantinopla proibindo o paganismo. E daí o cristianismo então constrói mesmo edifica as suas raízes, né? Constrói as suas bases em todo o império e ali cresce livremente e de uma maneira muito intensa. Vamos fazer uma aplicação dessa primeira parte para as nossas vidas? Não é o fato de haver adversidade ou bonança que definirá a nossa identidade em Cristo. Com ou sem perseguição, a verdadeira igreja permanece, pois Cristo é a nossa pedra fundamental. Isso é importante. Com perseguição ou sem perseguição, a igreja sempre será igreja, porque a nossa base é Cristo.
E isso em qualquer tempo, em qualquer época, jamais se esqueça disso também aplicando na sua vida. Está passando por bonança? Seja crente. Está passando por momentos de dificuldade? Seja crente. A sua base vai muito além da circunstância. Você precisa estar embasado de fato em Cristo Jesus. Depois, no ponto 2, nós temos os benefícios da cristianização do Império Romano. Vamos falar então desses benefícios? Porque também é uma pergunta que frequentemente os alunos me fazem. E aí, a conversão desse Constantino, o primeiro imperador cristão, foi positivo para a igreja ou foi negativo para a igreja? Vamos falar dos benefícios primeiro. Fim da perseguição. Como nós vimos ali, né, o cristianismo se torna uma religião legal, parou aquela matança, os cristãos tiveram liberdade de trabalhar, de seguir a sua vida, de construir igreja, de adorar, não precisavam mais esconder a sua fé, não precisavam mais se esconder nas catacumbas, igreja sendo igreja. Aqui, né, está o Lábaro de Constantino para a gente se lembrar disso. Depois, teve muitas construções, um outro benefício, né, muitas construções de igrejas e avanço da obra missionária. Toda aquela dinheirama que ante o próprio Império Romano despejava dentro do paganismo, na construção de templos, se lembra? A ideia romana, vamos construir templos de todos os deuses para os comerciantes se sentirem bem no nosso meio? Pois é, agora tudo isso foi canalizado para a igreja. Então começou a surgir igrejas por todos os cantos. Nós vamos ver, inclusive, né, Constantino derramando dinheiro lá na terra de Israel, lá onde, né, tudo aconteceu. Os pesquisadores, né, junto com a própria mãe de Constantino, faziam questão de querer saber aonde que foi que Jesus nasceu, aonde que foi a crucificação. Começaram uma grande investigação porque em cada lugar simbólico para o cristianismo eles queriam construir igrejas e muitas delas estão até hoje lá. Tá? O dia que você for em Israel, você vai poder ver e desfrutar também desses grandes monumentos muito interessantes. E aqui tem a famosa imagem ali que nós já mostramos, né, de Constantinopla, Istambul, a Hagia Sofia, Santa Sabedoria, que também, né, a partir de quando a igreja vai se juntando com o Império, né, eles vão patrocinando e grandes igrejas se surgem e iniciam. Né? Por mais que ali é uma imagem já mais moderna, que você encontra os minaretes, né, que são símbolos muçulmanos, como eu falei, depois vem o Império Otomano e vira uma mesquita, mas no início era uma grande igreja. Mais um benefício, elevação do nível moral da sociedade. Você imagine, né? Aquilo que antes só girava em torno de um egoísmo, né, do Império Romano, a glória de Roma, com poder, com domínio. Agora os cristãos, eles praticam o amor. Os cristãos valorizam as crianças, valorizam as mulheres, valorizam os idosos. Os cristãos, inclusive, valorizam os escravos. E queira ou não, isso vai chegando na população. Por quê? Porque agora tem muitos líderes ali pregando, ensinando a respeito dos evangelhos. Houve uma multiplicação significativa dos escritos do Novo Testamento. Então as pessoas começaram a ter algum tipo de conhecimento da fé cristã prática e começaram a exercer isso. Aqui, né, uma dessas pinturas que mostra os gladiadores de Roma, que era uma desvalorização muito conhecida dos escravos que tinham que ir para arenas, né? Muitos se tornavam guerreiros, mas tendo que estar lá disposto a morrer por aquilo, também foi encerrada. Então você vê que vai se transformando a sociedade e trazendo-se um olhar mais humano, um olhar de valorização para o ser humano. Então, teve sim benefícios com a conversão de Constantino. Vamos aplicar para nós refletirmos sobre também esse segundo tópico. Quando o evangelho entra no coração humano, mudanças significativas acontecem. Por mais que estejamos cercados pelos valores mundanos e perversos em Cristo, somos chamados para ser diferente e fazer a diferença. E agora nós vamos também falar dos malefícios. E tem alguns malefícios, né? Primeiro, ingresso de falsos cristãos. Assim como teve muita gente
boa entrando para a igreja, alguns se convertendo verdadeiramente, teve muitos que entraram, né, apenas por interesse. Imagine, o imperador se converteu, e não só isso, o imperador está favorecendo os cristãos, dando cargo para líderes eclesiásticos, os ministros do Império Romano agora, todos eles têm que ser cristãos. E daí muitos fingiram ser cristão, muitos pagãos falaram que era cristão para também ser beneficiados porque o imperador estava favorecendo o cristianismo. E aí, claro, cada um vinha, entrava com as suas práticas totalmente erradas, com seus pensamentos errados, com liturgias e rituais pagãos, e muita coisa complicada entrou na igreja. Ali também nós vamos ter, por exemplo, a veneração dos santos, nós vamos ter também a questão da divinização de mulheres, né? Porque toda aquela adoração a Artemis, né? Diana, Ísis e assim por diante, vai se converter em quem? Vamos encontrar as mulheres mais importantes do cristianismo, Maria. Então começa essa mistura doutrinária gerando grandes problemas ali para a prática da igreja, que até os dias de hoje, né, estão ali presentes. E daí você também agora começa a entender por que o nome da igreja também começa agora a ser Igreja Católica Romana. Vai se romanizando a Igreja Católica. Porque às vezes a gente fala Igreja Católica pensando que é o romanismo. Igreja Católica, a palavra católica é universal, todos os crentes do mundo. Então a expressão Igreja Católica é certa porque nós somos Igreja Católica. Agora, Igreja Católica Romana é essa igreja que se junta ao Estado e vai tendo ali as suas corrupções, tá? Então, esse foi um ponto muito negativo, falsos cristãos entrando na igreja. Depois nós temos ali a questão da arrogância da igreja, ou seja, aquela que antes era perseguida, começa até a ser perseguidora. Aquela que antes era a principal religião daqueles mais pobres, porque eles recebiam uma valorização, os mais humildes, mais simples, agora começou a ostentar demais, né? Como tem imagens assim, se você pega igrejas desse período da Idade Média mesmo, né, de 500 a 1500, o que você vai encontrar? Vai encontrar ouro por tudo. Onde você olha, ouro, 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 ouro. Grandes coisas assim, estrondosas foram feitas com muito recurso. Porém, tinha muita gente necessitada, muita gente precisando de ajuda. E a igreja ostentando e colocando ouro em tudo. Inclusive, né, as próprias vestes papais e assim por diante, as cadeiras papais, tudo com ouro. E isso, né, mostrou a arrogância dessa igreja que estava unida ao Estado. E depois, nós podemos falar também da corrupção do clero, ou seja, os cargos começaram a ser muito disputados. E imagine, né, como eu falei, a própria governança estatal era determinada também pela ligação da pessoa com a igreja. Então, literalmente, os bispos da igreja, os clérigos da igreja começaram a ter força e poder no Estado. E essa mistura foi terrível, porque daí gerou briga de poder, um querendo ser maior do que o outro, simonia, compra de cargos e muita coisa errada também aconteceu. Eu não vou aqui, né, dizer que teve mais aspectos negativos ou positivos. A decisão você toma, mas quando nós olhamos para essa realidade, a gente vê quantas complicações atrapalharam a igreja e até hoje, resquícios de tudo isso que aconteceu, continuam atrapalhando, tá? Mas como eu falei, você teve uma dimensão de por que todo o Ocidente praticamente, né, se tornou então cristão, justamente por essa grande mudança que acontece aqui na época de Constantino. Vamos aplicar o texto falando ali dos pontos negativos? De Deus não se zomba, pois ninguém consegue enganar o Eterno. Quem decide viver uma vida apenas de aparência jamais ouvirá a frase, servo bom e fiel, que uma vida religiosa sem a essência do Evangelho jamais seja a nossa escolha. Não esqueça disso. Não é uma ligação religiosa apenas. Nós não estamos seguindo uma religião, nós estamos seguindo a Cristo. É muito além, é o estilo de vida, é uma escolha de entrega total. Não é apenas algo simbólico, algo fragmentado da nossa vida. O Evangelho é a vida toda.
Jamais esqueça disso. E finalizamos com essa reflexão para a nossa semana. Como igreja, somos chamados para transformar o mundo e não o mundo mudar os nossos princípios. Não esqueça disso e que você possa guardar o seu coração nos nossos dias.